Aula 6 do módulo 2. Sistemática de atendimento no consultório. Falamos sobre como se destacar no mercado de trabalho. Falamos sobre como elaborar o questionário para consulta. Avaliarmos os sinais e sintomas. Cálculo das necessidades energéticas. E a importância de montar a dieta junto com o paciente. Fiquem tranquilos que na aula de emagrecimento eu vou me aprofundar um pouco mais sobre as estratégias nutricionais, sobre cálculo energético, durante todo o Nutra Academy 3.0, a partir de sábado, que é quando nós temos, a partir da próxima aula, a partir do próximo módulo, que é quando nós temos o conteúdo técnico científico. Eu vou trazer muitas formulações para vocês, eu vou trazer muitas estratégias para vocês, de como modular a microbiota, de que suplemento prescrever, de formulações. Então, tudo vai se encaixando, tá bom? Mas agora a gente vai falar um pouco sobre o passo a passo de uma suplementação eficiente. Eu sei e entendo que muito de vocês, inclusive eu também, tenho algumas dificuldades em relação a algumas suplementações. Por quê? Nós não conseguimos saber de tudo. Nós não somos uma máquina, não somos mesmo, que precisamos ter todas as formulações decoradas na nossa cabeça. Nós não precisamos saber decorado toda a UL. Parem de ser exigentes com vocês mesmos. Nós sofremos muito com isso. Se esforcem, estudem, dê o seu melhor, busquem conhecimento, anotem, pratiquem. Seja sempre sua melhor versão, sempre. Mas também seja gentil com você. Você não precisa saber de tudo, você não precisa se comparar com outras pessoas. Você é sua própria comparação. Tem muitas formulações que eu sei decorado, o L? Tem. Tem muitas suplementações que eu já consigo fazer de cabeça? Sim, eu tenho 10 anos fazendo isso. Tem muitos daqueles sinais e sintomas, muitos, que eu já sei decorado o que é, sim, mas também não dá para a gente saber de tudo. E tudo bem. Agora, anotem essas informações, tenham um banquinho de dados para vocês, quando vocês precisarem dessas informações, saber onde coletar. Sejam humildes ao ponto de dizer, eita, peraí, não sei, mas peraí, eu tenho isso aqui anotado. Vai lá e busca. Porque é normal, nós somos seres humanos. E eu até prefiro ter a transparência de dizer que não sei e pesquisar e trazer a informação do que mentir dizendo que sei algo sem saber. Façam isso com os pacientes de vocês, tá bom? Sobre suplementação, não dá para nós sabermos de tudo. Não somos máquina, vamos com o tempo aprendendo, vamos buscando. É bom ter, sim, uma colinha lá no computador, porque quando vocês quiserem determinada informação, vocês vão lá e coletam, perfeito? Passo a passo para uma suplementação eficiente. Bom, é muito importante mantermos a ética profissional. E eu tento, dentro da medida do possível, ser o mais ética que posso. Sejam também. Observem que são os próprios colegas quem muitas vezes acabam fazendo certas denúncias. Eu piso em ovos para não dar brecha para que ninguém me denuncie por algo que eu fiz de errado. Não somente pela penalização que isso tem na minha vida, mas, sobretudo, pela consciência tranquila de saber que estou fazendo a coisa certa. Exemplo. Há um tempo, nós só poderíamos prescrever 2.000 UI de vitamina D por dia. Sabendo eu que quando chega um paciente no consultório com uma vitamina D, por exemplo, de 14 nanogramas por decilitro, 2.000 UI não vai fazer muita diferença. Mas eu só podia prescrever 2.000 UI. E eu só prescrevia 2.000 UI. Sabendo que não teria problema se eu prescrevesse mais. Por quê? É meio contraditório e a gente olha muitas vezes para essas resoluções e fica tentando entender por que as coisas, né? Mas assim, por
porque o meu paciente pode ir na farmácia comprar a quantidade de vitamina D que ele quiser, mas eu que estudei sobre o assunto não posso prescrever a quantidade de vitamina D que eu quero. Estranho, não é verdade? Mas mesmo assim, eu estava ali seguindo o conselho de ética. Não passava. Tenho inúmeros colegas que diziam assim, ai, deixa de ser boba, Samira, isso é besteira, ninguém cai em cima não. Eu digo, mas eu não consigo ter a consciência tranquila, sabe? Essa coisa é minha. E respeito, não tenho problema nenhum com quem faz. Não vou perder tempo, na verdade, da minha vida, preocupado com o que o colega está fazendo. Porque isso é uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, é olhar o que o meu colega está fazendo. Eu estou sempre tentando fazer o meu melhor. E assim eu aconselho vocês a fazer. Mas para isso nós temos uma resolução, para tentarmos ser o máximo possível éticos em relação à nossa profissão. Por questão de consciência, embora não concordamos com tudo, mas por questão de consciência e sim por uma questão ética de respeito por ser uma lei. Em junho de 2020, ano passado, saiu uma resolução do Conselho Federal de Nutrição e eu trouxe para vocês algumas dessas atualizações. Eu sei que muitos que estão aqui já têm acesso a essa informação, já sabem, fica como revisão, mas outros ainda não têm acesso e eu aconselho fortemente que tentem seguir essa resolução e que leiam. Coloquei ela na íntegra aqui embaixo para vocês no material de apoio. Na prescrição dietética de suplementos, segundo a resolução de 15 de junho de 2020, o nutricionista, ele deve considerar o indivíduo na sua integralidade, respeitando suas condições clínicas, biopsicossociais, socioeconômicas, culturais e religiosas. Vamos lá. Durante esse nosso módulo, nós falamos de respeitar a individualidade bioquímica e biológica, de dar às nossas células o que elas precisam, de fornecer algumas suplementações, quando necessário, para determinadas situações clínicas. Zumbido no ouvido, deficiência de magnésio. Afta, deficiência de B9, ácido fólico. Dificuldade de memória, concentração, vitamina B12. Algumas vitaminas específicas. Queda de cabelo, ferro, sangramento de gengiva, vitamina C, e assim vai. Eu não posso, para todos os sinais e sintomas que o meu paciente apresenta, colocar uma formulação. Primeiro, ficará uma formulação inviável do ponto de vista financeiro. Segundo, o nosso instrumento de trabalho é o alimento. Eu devo, sobretudo, priorizar a comida, variar essa alimentação o máximo que eu puder, porque essa é a nossa maior prioridade. E suplementar quando eu perceber que a alimentação ela não consegue dar conta do que o meu paciente precisa. Por mais que ele esteja consumindo ferro, o intestino dele está normal, mas mesmo assim ele não está tendo uma boa concentração sérica de ferro e a ferritina não está adequada, eu entro com a suplementação. Mas não dá para nós suplementarmos tudo que ele precisa. Evitamos o máximo que puder essas suplementações, mas colocamos quando houver a necessidade. E aí eu tenho que olhar para a integralidade, eu tenho que olhar para o paciente como um todo. Eu tenho que respeitar as suas condições clínicas. Não é porque vitaminas do complexo B é maravilhoso, é tudo que há de melhor nessa vida, que eu vou prescrever vitaminas do complexo B para todo mundo. E se o meu paciente não precisa? E se ao invés de vitaminas do complexo B, ele esteja precisando somente de magnésio? Avaliar clinicamente essas necessidades. Socioeconômica. Não dá para a gente prescrever suplemento para todo mundo. Você, Nutri, se coloque no lugar do seu paciente. Você teria condições de manter R$500 por mês de suplementação? Eu não tenho. E nem quero. Mas, quem quer, quem tem, tudo bem, respeito. Mas eu evito o máximo que posso. Tem pessoas que a gente atende, hoje não, porque eu já saí do serviço público de saúde, mas tem pessoas que, muitas pessoas atendem, eu já atendi porque eu já atendi no serviço público de saúde, que não tinha dinheiro nem para comer. Quem dirá para estar comprando suplementação? Não é verdade? Então, temos que respeitar, tá bom?
É importante realizar uma triagem e avaliação nutricional sistematizada, envolvendo critérios objetivos e ou subjetivos que permitam a identificação de deficiência ou riscos nutricionais. O que isso está na resolução. O que nós falamos hoje, durante essas aulas, o que nós falamos em especial na aula 3, que foi a aula de avaliação clínica, de avaliação do questionário de rastreamento metabólico e de sinais e sintomas, é identificar deficiência e risco nutricional. Isso é o que fala na resolução. Isso foi o que nós falamos durante esse curso. Considerar diagnósticos, laudos e pareceres dos demais membros da equipe multidisciplinar, definindo com estes, sempre que pertinente, a conduta a ser instituída. Nós não podemos dar diagnóstico, de forma alguma. Diagnóstico é do médico. Nós não podemos dar diagnóstico. E se temos um médico na nossa equipe, e o que é um médico da nossa equipe? Você foi lá na clínica X e ofereceu os seus serviços à clínica X. Lá nessa clínica X, tem um médico endocrinologista que encaminha um paciente para você. Cabe a você buscar, manter o contato com esse profissional e explicar a ele a sua conduta. Eu falo para vocês, nós precisamos nos impor enquanto profissionais. Quem decide sobre nutrição é o nutricionista, não é o médico. Mas também precisamos entender que existe uma equipe multidisciplinar, que existe uma equipe de apoio e que todos precisam estar concatenados, todos precisam estar ligados para que o nosso paciente tenha o melhor resultado, tá? Considerar que a prescrição dietética de suplemento alimentar não pode ser realizada de forma isolada. Ele te procurou nutricionista para ter uma boa nutrição, mas você não prescreve cardápio, você só prescreve suplemento. Que tipo de nutricionista é você? Que tipo de nutricionista é você? Vamos buscar sempre a alimentação. Nutri, mas o meu paciente não come nada, nenhuma fruta, nenhuma verdura. Tudo bem, vamos trabalhando aos poucos a educação nutricional e vai colocando cápsula para ele. Mas vai aos poucos trabalhando para tirar a necessidade dessa cápsula e substituir pelo próprio alimento, tá? Pode sim, deve fazer parte do plano de adequação do consumo alimentar, mas deve ser avaliada sistematicamente. Podemos prescrever, devemos prescrever quando houver a necessidade. Uma dúvida que eu percebo que muitos de vocês têm, e isso é uma informação que está nessa resolução, como preencher o receituário para suplementar de forma adequada. Primeiro passo, o que precisamos? Colocar o nome completo do nosso paciente. Maria José João da Silva, nome completo do nosso paciente. Claro que se for um nome grande, a gente consegue abreviar. Qual é a via de administração? Qual é a via de administração? A via de administração que nós, nutricionistas, podemos prescrever é via oral ou enteral. Não podemos transdérmica, não podemos. Não podemos, por exemplo, um supositório, não podemos. Isso é prescrição médica, tá? Prescrição médica. Coloca a via de administração. A fórmula, vocês vão colocar. Lembrem-se, vocês precisam se atentar, isso pode dar muito problema. Em miligramas e microgramas, MCG. Às vezes não nos atentamos a essas questões. E isso pode trazer algum problema. Se a farmácia for uma farmácia honesta e atenta, ela vai perceber que você escreveu errado e vai entrar em contato com você. Mas é bom que vocês se atentem sempre ao que é miligramas e microgramas. Colocamos aqui o tipo da matéria-prima. Nesse caso, o zinco, entre aspas, eu coloquei o tipo que eu quero, que é o zinco quelado, 20 miligramas. Coloquei o magnésio, entre parênteses, também o quelado, 250 miligramas. Nessa parte, logo abaixo da via de administração, tem que existir a lista da matéria-prima que compõe a formulação, a quantidade, nesse caso aqui do lado, da matéria-prima e a unidade de medida. Eu não posso colocar zinco quelado 20, eu não posso colocar magnésio quelado 250, eu tenho que colocar do lado a unidade de medida. Miligramas, microgramas, unidade internacional, que é o I, a unidade internacional geralmente a gente utiliza para a vitamina D e as enzimas digestivas também em unidades internacionais,
E unidades formadoras de colônia, que é o UFC, geralmente utilizamos para os probióticos. É importante que tenha a matéria-prima, a quantidade e a unidade de medida. Vocês vão mandar a quantidade que vocês querem. Exemplo, eu recomendo que nunca coloquem aviar 30 cápsulas. Por que não coloquem 30 cápsulas? Uma cápsula, a maior cápsula que a farmácia tem, geralmente só suporta ali 500 ou até 600 miligramas. Mais do que isso, fica inviável caber dentro de uma cápsula só. Então, coloquem sempre em doses, porque a farmácia quem vai dizer aquela dose, o quanto equivale em cápsulas. O que é aviar? Aviar significa manipular, mandar fazer. Se não quiser colocar aviar, coloque, mande 30 doses em cápsulas. Vocês colocam o número de doses, quem vai dizer o número de cápsulas é a farmácia, porque é ela quem vai saber quantas cápsulas teve. Exemplo, às vezes a gente manda fazer, aí a farmácia coloca uma etiquetazinha vermelha aqui do lado e diz assim, uma dose igual 3 cápsulas. Uma dose igual 2 cápsulas. É importante que mandem fazer sempre em cápsula. Eu gosto de utilizar cápsulas vegetais. Aí vocês podem colocar aviar, que significa mandar fazer, 30 doses, porque é a farmácia quem vai dizer quantas cápsulas cabe. Aí vocês podem optar ou por sachê ou por cápsula, tá bom? Posologia é o modo como o paciente vai consumir essa formulação. Quantas vezes ele deve tomar essa dose? Aí coloca, consumir uma dose. Não coloquem aqui consumir uma cápsula, coloquem consumir uma dose, porque quem diz a dose é a farmácia de manipulação. Após o café da manhã, acho importante também colocar o tempo. Por quê? O paciente foi para você hoje e aí você prescreveu uma formulação, mas era só para ele tomar por 30 dias, mas você não colocou por quanto tempo. Ele fica naquela dúvida, devo ou não devo repetir? E fica repetindo, mas culpa sua que não colocou por quanto tempo ele deveria consumir. Quantas vezes o paciente deve tomar a dose e por quanto tempo ele deve tomar a dose? É importante que se tenha o nome completo do prescritor, se for um nome muito grande, pode ter abreviatura sim, a assinatura, a data e o carimbo. Eu gosto de colocar embaixo, não repetir receita, porque às vezes os pacientes ficam repetindo, e às vezes não é bom. O endereço de vocês e o telefone de contato. Por que é importante ter o telefone de contato? Vai que vocês confundam aqui miligramas com microgramas, e a farmácia quer entrar em contato com vocês para saber, afinal de contas, é miligramas ou microgramas? Aí elas entram em contato, mandam o WhatsApp. Eu uso o contato do consultório, porque nem sempre eu consigo fazer atendimento de ligação, tá bom? Isso aqui é como preencher um formulário. O que é que nós, nutricionistas, de acordo com a resolução do dia 15 de junho de 2020, podemos prescrever? Foi determinado recentemente que quem tem habilitação em fitoterapia é quem pode prescrever fitoterápicos. Antes, o que é que eles diziam? Que você precisaria ter o título da Asbram, ou antes, quando eles começaram, tinha que ter uma pós-graduação. Aí depois tiraram isso. Não era só a pós-graduação. Era ter também o título da Asbram, tinha que fazer uma prova. Mas aí, recentemente, eles colocaram, basta que você tenha pós-graduação em fitoterapia que você pode prescrever. Quem não tem a habilitação em fitoterapia não pode prescrever fitoterápicos. Não pode. De acordo com o Conselho de Ética, não. De acordo com essa resolução, não. Tem gente que prescreve? Tem. Tudo bem. Não se importe com o que o outro está fazendo. Se importe com o que você está fazendo. Mas o que nós que não temos habilitação em fitoterapia podemos prescrever agora de acordo com essa resolução? Podemos prescrever óleo fixo, óleo não volátil, líquido e a temperatura ambiente, predominantemente constituído por triacilglicerol com ácidos graxos diferentes ou idênticos. Samira, o que é isso? O que é isso na prática?
Óleo de peixe, o ômega 3, nós podemos prescrever. Óleo de alho, nós podemos prescrever. Óleo de cártamo, óleo de borragem, podemos prescrever mesmo sem habilitação em fitoterapia, ok? Nutracêuticos, que tenham na composição nutrientes, alimentos ou drogas vegetais em pó e substâncias bioativas presentes no alimento. Quais os exemplos na prática? O mioinositol, interessantíssimo para quem tem síndrome de ovário policístico, a quercetina, o Nutricolin, o Biosil. Esse Biosil é o silício orgânico muito bom para a melhora da permeabilidade intestinal. A gente fala disso na semana que vem. O Verisol, o Indol 3-carbinol é muito interessante e podemos prescrever mesmo sem a fitoterapia. Podemos prescrever nutrientes, proteínas, whey, aminoácidos podemos estar prescrevendo, os lipídios, incluindo o óleo de peixe, o óleo de prímula, o óleo de borragem, podemos sim prescrever mesmo sem habilitação em fitoterapia, fibras, carboidratos, vitaminas e minerais. Substâncias bioativas, compostos bioativos, como é o caso dos carotenoides, fitoesteróis, flavonoides, as catequinas, quercetina, resveratrol, fosfolipídios, organosulfurados, polifenóis e coenzima Q10. Isso aqui vocês vão entender melhor durante as aulas que nós formos tendo, que eu vou trazer esses exemplos para vocês daquilo que a gente pode prescrever. Podemos prescrever enzimas digestivas, protease, lipase, lactase, bromelina, papaina, alfa-galactosidase. Essa alfa-galactosidase, no mercado, a gente tem uma substância que é o lactosil. Não, mentira, Digelive. A alfa-galactosidase é o Digelive. Muito bom para quem não consegue consumir grãos, que fica muito estufado. A alfa-galactosidase é interessante, eu vou falar dela na aula que vem. Prebióticos, substâncias prebióticas, frutoligosacarídeos, inulina, pectina, a lignina e os probióticos, como, por exemplo, lactobacillus, bifidobactéria, todos os probióticos nós podemos prescrever, mesmo sem a habilitação em fitoterapia. Foi colocado também nessa resolução que, mesmo sem habilitação em fitoterapia, nós podemos prescrever produtos apícolas, que antes ficavam na dúvida. Pode ou não pode prescrever? Nutricionista que tem habilitação em fito, pode ou não pode prescrever? Pode sim. O própolis, a geleia real, o pólen. Para quem está fazendo tratamento para engravidar, geleia real é incrível, ajuda demais no processo de fertilidade. Novos alimentos que são autorizados pela Anvisa, que antes nós tínhamos a dúvida se podia ou se não podia prescrever com essa resolução, eles deixaram claro que sim. A espirulina, a clorela, o açafrão em cápsula, a maca peruana, a berinjela, o hidroximetilbutirato, que é o HMB, o metanosulfilmetano, que é o MSM, e o ácido hialurônico, que antes tinha dúvida se podia, se não podia. Os medicamentos isentos de prescrição médica, que sejam à base de vitaminas e minerais, mesmo que seja registrado como medicamento, mas que seja isento de prescrição médica, se for à base de vitaminas e minerais, e que esteja dentro da UL, que é a quantidade que nós podemos prescrever, pode ser prescrito por nutricionista. Exemplo, o Vitafé. O Vitafé é registrado na Anvisa como medicamento, mas como ele é à base de ferro e ele contém 40 miligramas do ferro elementar, que está dentro da UL, da quantidade que nós podemos prescrever, então nós podemos prescrever sim, mesmo sendo registrado como medicamento. Droga vegetal ou planta medicinal preparada unicamente na forma de infusão, decocção, maceração e água. Ou seja, se for fitoterápicos em forma de chá, nós podemos prescrever, tá? Só que tem alguns fitoterápicos que são utilizados em forma de chá que nós não podemos prescrever porque ele é de prescrição médica, mesmo que seja no formato de chá. Tranquilo? Seguimos. E aí, outra dúvida que vocês têm, e eu também tenho, é muito comum isso acontecer, é a interação entre os nutrientes. Samira, coloca tudo dentro de uma fórmula, não coloca tudo dentro de uma fórmula, o que é que pode absorver quem é que pode atrapalhar quem? Vamos pensar o seguinte, utilizando o bom senso. Você prescreveu vitamina B1, B2, B3, cálcio, zinco, magnésio, ferro, selênio, cobre, tarará, 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 porque você sentiu que aquele paciente precisava daquilo ali. Vamos
nos colocarmos no lugar desses pacientes. É uma cápsula de manhã, uma no meio da manhã, uma antes do almoço, uma depois do almoço, uma no lanche da tarde, uma depois do jantar e uma antes de dormir. 7 cápsulas por dia. De verdade mesmo. Quantos pacientes vocês acham que vão aderir ao tratamento? Pouquíssimos. Se for uma pessoa muito metódica, muito corretinha, vai conseguir tomar. Se for uma pessoa muito avexada, ai meu Deus, eu pelo menos detesto uma cápsula. Me esqueço demais. Tem tempo para essas coisas, não. Boto somente realmente assim, o que é muito, muito necessário. Mesmo assim eu esqueço. Eu não consigo. Se for necessário, se for realmente fundamental você colocar um monte de fórmulas, um monte de suplementação, pode colocar dentro de uma formulação só, pode, desde que seja quelado. Você coloca ele quelado, porque aí não sofre a interferência de um nutriente com outro. Alguns estudos apontam que pode colocar 20% a mais da quantidade necessária. Por quê? Se houver uma perda por conta da interação, essa perda ela será substituída, ela será recompensada por essa quantidade que você colocou. Então, ao invés de colocar, sei lá, 200 de magnésio, coloca 220, exemplo, entendeu? Coloca um pouco a mais, porque na interação, quando se perde, a gente consegue ter essa substituição por essa quantidade. Outra questão também que a gente precisa levar em consideração, além da adesão, é o custo. Cada cápsula, a gente paga por aquela cápsula. Então, se você coloca 7 cápsulas no dia, eles vão colocar, a farmácia vai cobrar de vocês 7 cápsulas. E se nós colocássemos tudo dentro de uma cápsula só, ou tudo dentro de um sachê, tá bom? Na dúvida, eu sugiro que coloquem para facilitar a adesão e para facilitar também o custo. Só que tem alguns que dá para nós separarmos. Não vou colocar 7 cápsulas ao longo do dia, não. Só que tem alguns que precisam ser consumidos de manhã, outros precisam ser consumidos à noite, porque a necessidade pede isso aí. Porque a recomendação é que seja essa. Se acontece isso, tudo bem, dá para a gente separar. Mas se é, por exemplo, vitaminas do complexo B, coloca tudo dentro de uma formulação só e aumenta um pouco a quantidade. As principais interações que eu sugeria que não colocasse dentro de uma cápsula só, se for possível. Se for possível separar, melhor que separe. Mas se não for possível, coloca junto e coloca uma quantidade a mais. O cálcio, sabemos, sempre soubemos disso aqui, que atrapalha a absorção do ferro. Então, se tu vai colocar uma formulação com cálcio ou ferro, tenta colocar separado. Atrapalha também o cálcio, a absorção do cobre, do zinco e do manganês. Tenta colocar esses aqui de forma isolada. O ferro diminui a biodisponibilidade do zinco. Se colocar dentro de uma formulação só ferro e zinco, pode ser que o ferro atrapalhe a absorção do zinco, assim como o cálcio. O zinco depleta cobre. Se for colocar, também tenta colocar separado. Se for possível colocar separado, coloca separado. Se não for possível, coloca uma quantidade a mais e coloca eles quelado, tá? Eu gosto de colocar vitaminas lipossolúveis em uma cápsula e vitaminas hidrossolúveis em outra. Por quê? Aprendemos que as vitaminas lipossolúveis vão precisar de uma cápsula oleosa, de uma solução oleosa para melhorar a sua disponibilidade. Já as vitaminas hidrossolúveis vão precisar da água. Então, se eu for prescrever uma cápsula de vitamina D, com vitamina A, com vitamina K, com vitamina E, eu coloco dentro de uma cápsulazinha e as outras hidrossolúveis eu coloco do lado. Eu, Samira, sinceramente, sou muito econômica em relação às minhas prescrições. Eu estou trazendo isso para vocês mais de característica informativa mesmo. Só que eu tento trabalhar muito, muito, muito no alimento e o mínimo de suplementos possível. Isso nós iremos falar mais profundamente nas aulas seguintes. Isso aqui é mais a título de informação. O que é bom estar dentro de uma cápsula só? O que age sinergicamente de forma positiva? A cúrcuma melhora a sua absorção com a presença da piperina.
A curcumina é o princípio bioativo que está presente na cúrcuma e que melhora a absorção através da piperina. O resveratrol melhora com a absorção da quercetina. Vitamina B6, B12, B9 agem sinergicamente. O cálcio com a vitamina D e a vitamina K2 são interessantes. E o cálcio isolado, ele pode aumentar o risco de calcificação óssea. Daí é importante a gente colocar com a vitamina K2, tá? O ômega 3, todo o ômega 3 é bom que venha na sua composição. A vitamina E porque melhora a sua biodisponibilidade. Perfeito? Trouxe para vocês uma tabelinha com algumas vitaminas para alguns minerais também. Algumas vitaminas e minerais para que vocês possam ver, por exemplo, a forma ativa, ou seja, a forma que é melhor absorvida. Por exemplo, a vitamina B12, a melhor forma de ser absorvida é a metilcobalamina. O ácido fólico, a melhor forma de ser absorvida é o metilfolato. O ácido pantotênico, que é a vitamina B5, a melhor forma de absorção é o pantotenato de cálcio. Antes, a legislação dizia que nós precisávamos seguir a Anvisa. Tanto é que tinha essa dúvida. Por exemplo, a vitamina D, a Anvisa dizia que nós precisaríamos prescrever 2.000 unidades por dia, no máximo. Já a UL era de 4.000. Aí ficava a briga dos nutricionistas. A Anvisa diz 2.000, mas a UL é 4.000. Então, eu posso seguir a UL. Com essa resolução agora de 2020, eles acabaram com essa farra. Deixaram somente a recomendação da UL. A UL é o limite máximo recomendado por indivíduos. Temos que respeitar a UL. Tá, Samira, mas tem algumas vitaminas e minerais que não têm UL. Daí, o que é que eles falam? Quando não tem a UL, quando não existe a UL, deve-se utilizar alguns estudos relevantes, meta-análises, revisão sistemáticas. Não tem UL? Não tenho L, não vou seguir a UL, mas eu tenho que ter respaldo científico para quando for prescrever uma suplementação, eu diga que vi ali mostrando a sua eficácia. Tudo bem em relação ao UL? Falaremos mais profundamente sobre isso logo em seguida, nas próximas aulas. O que o nutricionista habilitado em fitoterapia, ele pode prescrever? Aquele que tem a pós-graduação em fitoterapia. Pode prescrever todos os nutrientes que nós que não temos habilitação podemos prescrever, mais os fitoterápicos. Esses fitoterápicos que vêm de formulações magistrais, de farmácias de manipulação, que vêm numa padronização. Por exemplo, a Camellia sinensis, que é lá do chá verde, extrato seco, 90% de catequina, nós não podemos prescrever. Podemos prescrever chá verde, o chá mesmo, maceração, podemos. Mas a formulação em padronização, quem não tem habilitação em fitoterapia, não pode prescrever. Esse tipo de prescrição aqui, somente para quem é habilitado em fitoterapia, tá? Nesse próximo slide, eu trago para vocês o que o nutricionista não pode prescrever, com ou sem habilitação em fitoterapia. Por quê? São fitoterápicos sob prescrição médica. Só médico pode prescrever. E, recentemente, eles incluíram o Tribulus terrestris, que antes alguns nutricionistas prescreviam, mas hoje não pode prescrever. Mesmo que tenha habilitação em fitoterapia, não pode prescrever. Exemplos: a uva UCI, que é muito utilizada para infecção urinária, não pode ser prescrevido, foi péssimo, não foi? Não pode ser prescrito. A equinácea, isso é uma dúvida que gera muito no grupo, não pode ser prescrito. O ginkgo biloba, que é muito bom para memória, para concentração, não pode ser prescrito por nutricionista. Cava-cava, valeriana, nem em formato de chá, a valeriana pode ser prescrita por nutricionista. O sal palmeto, que é muito interessante esse sal palmeto lá naquela aromatase que eu mostrei para vocês na aula de avaliação de sinais clínicos, quando nós estávamos falando de cabelo, muito interessante, mas é prescrição médica, não podemos colocar, e o Tribulus terrestris, tá? Finalizo esse módulo 2, sistemática de atendimento em consultório, com a seguinte frase: a preparação é a chave para o sucesso e a vitória.
Quanto mais você suar em tempos de paz, menos sangrará na guerra. O que é que isso significa para mim, essa frase? Quando vocês, e eu me refiro hoje aos estudantes que estão aqui comigo, quando vocês foram adquirir o Nutri Academy, vocês se questionaram, mas eu estou no primeiro período, devo ou não fazer? Mas eu ainda estou iniciando a faculdade, devo ou não fazer? Mas eu estou no quarto, no quinto, no sexto, no sétimo período, devo ou não fazer? É agora a hora, o momento é esse. Não esperem terminar a faculdade para se preparar. E agora eu me refiro aos recém-formados, aqueles que estão tentando entrar no mercado de trabalho agora. Que se tivessem tido, de repente, essas informações que eu trouxe para vocês, talvez hoje já tivesse com uma cartela de clientes maior. Aqueles que tentaram a área clínica e não conseguiram, que já são formados há mais tempo. Aqueles que estão no mercado de trabalho há mais tempo, que têm um sucesso profissional. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês conquistaram porque vocês ralaram muito durante a faculdade. Então, meninos, a hora é agora. Vamos unir as nossas forças. Vamos fazer diferença na vida das pessoas. Contem comigo, sempre.